Bem, bom dia. Meu nome é Márcio, eu vou ser professor de vocês da disciplina de CMS, que é Content Management System, que nós vamos tratar algumas questões relacionadas ao gerenciamento de páginas web de uma maneira um tanto quanto mais profissional do que a que utilizamos hoje em dia, né, na grande maioria dos sites. Eu tenho uma apresentação breve aqui, rápida, para a gente falar sobre CMS. Eu vou tratar com vocês nessa aula também a instalação de um CMS, a instalação do que é necessário para fazer o funcionamento de um CMS e colocar ele para funcionar. E basicamente na aula de hoje nós vamos ficar por esse ponto, ok? Então vamos começar. O que é um CMS? CMS é uma sigla para designar Content Management System, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Tá? Ele tem como objetivo principal organizar, estruturar, deixar de uma maneira bem mais profissional, de uma maneira bem mais prática de gerenciar um conteúdo de um site. Quando a gente pensa em CMS, a gente não deve pensar que o CMS vai ser utilizado para uma pequena página, tá? Para um site com poucas atualizações. Aquele site que tem uma atualização por mês, uma atualização por semana, não justifica, ao meu ver, né, ter um CMS para gerenciar esse site. Mas um site que tenha alta rotatividade de informação, é necessário que tenha um CMS. Para facilitar a introdução de informação nesse site, eliminar alguns gargalos que são responsáveis por deixar um site desatualizado. Então, o CMS, na minha opinião, ele é um sistema que faz com que tenhamos um controle realmente efetivo de um site. Olha, se vocês estiverem ouvindo passarinho, estiverem ouvindo cachorro, galinha, seja o que for, é normal, porque eu estou gravando a aula do sítio e eles ficam por aqui. A hora que eles resolvem fazer barulho, parece que entram em sintonia, todos ao mesmo tempo, tá? Acho que não vai incomodar. As próximas aulas provavelmente eu já vou gravar de casa e não vai ter esse contratempo, ok? Bom, o CMS, depois de instalado, ele oferece ferramentas bastante simples para que a pessoa, mesmo não tendo conhecimento de programação web, ela possa gerenciar o conteúdo de um site. Ela não precisa entender uma vírgula sobre tags HTML, ela não precisa entender absolutamente nada sobre programação em JavaScript, em PHP, não precisa absolutamente conhecimento nenhum. O que ela precisa ter de conhecimento? Ela tem que ter conhecimento basicamente de um editor de texto. Se ela tiver conhecimento de um editor de texto, ela já vai conseguir criar páginas para o site dela, para o site a qual ela trabalha. Então, ele é bastante simples. Talvez dê um pouco de trabalho para fazermos a configuração, a instalação, deixar da maneira com que a empresa ou com que a pessoa necessite inicialmente, mas depois a inserção das informações, a atualização das informações, ele é bastante simples, tá? Então, é um processo de gerenciamento mesmo. O CMS, ele cria ferramentas para gerenciar um site. Vocês vão ver, é muito bacana. Bom, fazendo um comparativo entre um site que é gerenciado por um CMS e um modelo tradicional, a gente tem algumas grandes vantagens. Eu deixei um texto para que vocês leiam, depois eu vou pedir alguma coisa em cima desse texto. É um texto bastante simples, eu acho que são 10 páginas, só falando realmente sobre CMS, nada mais também do que o que eu estou falando aqui para vocês. Bom, voltando ao assunto aqui. O CMS, ele comparando ele com um modelo tradicional de uma atualização, por exemplo, o usuário, quando ele tem um site lá, ele faz a atualização do site. Ele vai ter que criar a informação, criou a informação, ele tem que passar para o webmaster. O webmaster ele vai trabalhar essa informação, vai criar a página web em si e vai alocar isso no servidor. Então todo esse processo vai envolver o envio via FTP,
vai envolver a criação da informação, que é por parte do usuário. Depois o usuário passa essa informação para o webmaster, o webmaster cria a página, criou a página, ele envia para o servidor cria os links necessários, faz a atualização, tudo isso de maneira manual. Então ele pega lá uma página lá, a página lá tem 5 menus. Dentro desses menus, cada um 3, 4 submenus. E aí ele vai ter que linkar a página naquele menu, linkar a página em algum link do site dele. Então todo esse processo é manual. Então, e há necessidade. Então, tá lá, por exemplo, um jornal de uma cidade. Tá? Vamos pensar em uma cidadezinha de interior que tenha lá um jornal que publica todo santo dia notícias. Aí imagine só, você tem lá o jornalista, tem o editor, ele vai lá e vai passar por todo aquele processo. Essa notícia nós vamos publicar hoje, essa notícia a gente publica amanhã, vai ter um evento semana que vem. Então todo esse processo é um processo mais administrativo do que de conhecimento técnico relacionado à parte web. Então esse processo tem que ser separado. Então daí tem a pessoa que desenvolve esse site desse determinado jornal. Então tudo que a pessoa, que a redação decidiu que vai ser publicado naquele dia, ela teria que passar para o desenvolvedor web, colocar no padrão do site e publicar. Então seria trabalhoso. Agora, se fosse através de um CMS, a pessoa pegaria a informação, entraria num determinado sistema, digitaria ali o que fosse necessário, edita, deixa do jeito da padronização que for necessária e manda isso para o sistema. E automaticamente é publicado. Então, o que torna muito mais fácil. E aí a gente tira esse gargalo. Vamos pensar de maneira administrativa. Então, se a gente puder eliminar o gargalo do webmaster para o desenvolvimento, que às vezes você passa para ele não vai ter tempo hábil, porque às vezes são 10 jornalistas para um webmaster. Talvez ele não tenha tempo suficiente de publicar todas as notícias em tempo hábil. Então seria um gargalo que nós temos ali, uma questão administrativa que nós teríamos problema. Então isso tem que ser eliminado. Esse processo tem que ser abstraído, ele não pode ter esse filtro no meio da informação. Tipo, a criação da informação tem que passar pelo webmaster para depois ser publicada. Então a gente teria que, da criação da informação à publicação, tirar o webmaster desse meio. Ok? Bom, como eu falei anteriormente, né, para a parte tradicional do site, então a gente teria que ter um sistema FTP, às vezes esse ficar alocado para um único computador. Por exemplo, a pessoa que desenvolve, lá, o webmaster que desenvolve as páginas, que cria as páginas. Então, às vezes, outros programas que são necessários estarão instalados no computador dele. E isso vai fazer com que exista um gargalo. Ele teve um problema, não pôde trabalhar. Pronto, já vamos ter um outro grande problema. Então, talvez todo esse processo que é de ter as licenças, os métodos de acesso, tudo relacionado, tudo alocado para o webmaster, seria um grande problema. Sem contar que, por exemplo, por mais que a gente tente fazer uma coisa absolutamente certa, uma vez ou outra vai ocorrer algum erro. Então, por exemplo, pode ter um problema de formatação. Às vezes ele vai lá e simplesmente cria uma regra lá de utilizar um cabeçalho, H1. Toda vez que vier uma determinada notícia, a gente vai utilizar o H1. Ok. Aí ele vai, cria e esquece de fechar o bendito do H1. E isso está relacionado ao CSS para fazer a cara dessa página. Pronto, esqueceu de fechar, já vamos ter problema. Então, esses erros acidentais são eliminados quando a gente coloca um CMS. E outra coisa, com o tempo, né, vamos pensar aí num jornal que é atualizado manualmente, sem o gerenciamento do CMS. Com o tempo, essas páginas que foram criadas, uma notícia lá de janeiro de 2014, ela está lá, guardada dentro do servidor. Então ela vai ficando perdida, ela vai ficando desnecessariamente naquela página, o que não seria interessante. Você vai estar alocando recurso de um servidor sem que haja necessidade para isso, certo? Bom, fazendo uma analogia aí, ó, com a construção civil, de um site de maneira tradicional, ele vai ter o quê?
Cada vez que eu criar uma página, eu estou criando um puxadinho, eu estou esticando um pedacinho da casa. E isso vai chegar um tempo que vai ruir, vai chegar um momento que isso vai dar problema. Então a solução realmente é utilizar esse CMS, fazer um gerenciamento de conteúdo através de um sistema, que é o mais correto, que é o que tem que ser feito, tornar as coisas de maneira profissional, cada vez mais profissional. Bom, vantagens. Relacionado ao CMS, como eu falei, a pessoa que vai inserir a notícia, ela não precisa ter conhecimento além de um editor de texto, seja no Word, seja no Write, qualquer editor de texto no qual ela tem algumas ferramentas de editoração, por exemplo, colocar em negrito, plano de fundo, alterar fonte, colocar itálico, qualquer informação. Ela entendeu sobre editor de texto, ela vai conseguir utilizar um CMS. O processo de autoria, então eu posso, como eu falei lá do jornal, eu tenho lá 10 pessoas, 10 jornalistas. Cada um publica sobre culinária, o outro publica sobre notícias relacionadas a crime na cidade, o outro publica sobre cultura. Então cada um vai ter uma coluna nesse site, nesse jornal. Então o que nós vamos ter? Cada um publicando na sua parte. Então o jornalista falou assim, hoje eu vou inserir a notícia sobre um determinado show que vai ter na coluna de cultura. Ele vai lá, cadastra a notícia e publica e já vai sair automaticamente na coluna dele. E isso, o que acontece? Diminuição do tempo. Então, se eu não preciso mais do webmaster, eu tenho a diminuição do tempo que é necessário para criar essa página. Então é muito mais rápido e muito mais prático. E sem contar que isso também cria uma trilha de auditoria. Eu sei quem publicou, qual usuário publicou a notícia. E isso, qualquer questão, eu já vou saber. Vou poder analisar de onde surgiu e quando foi publicada, de que maneira foi publicada. A maior flexibilidade, para acrescentar ou editar o conteúdo, então não tem uma centralização. A pessoa pode ter colaborador, por exemplo, o cara que fala sobre culinária, por exemplo. O jornal é da cidade do interior de Minas. A pessoa que vai falar sobre o culinária pode ser lá do Nordeste. Ele entra lá no sistema e cadastra a notícia. Não necessariamente tem que estar aqui numa cidade de Minas ou no interior de São Paulo. Qualquer lugar do mundo ele vai acessar esse gerenciador de conteúdo e vai ter acesso ao sistema e à publicação do site. Maior segurança, por quê? Porque nós vamos ter um usuário e senha. Então vai ter um sistema que vai garantir a idoneidade da informação. Gerenciamento de versões da informação. Então, por exemplo, eu tenho uma notícia que foi cadastrada agora. Mas teve um erro, vamos corrigir. Pronto, gerei a versão 2. Encontrei um outro erro, gerei a versão 3. E com isso, nós vamos conseguindo ter uma versão dos conteúdos, sabendo o que foi que aconteceu, de passo a passo. Diminuição dos custos da manutenção. Se a gente elimina o webmaster de cada publicação de página, o custo desse site vai bem mais baixo. Talvez tenha um custo maior da instalação, da configuração no início, mas depois isso é justificado com o tempo, porque faz com que a página seja bem mais barata para a empresa. E a maioria dos softwares livres, do software de gerenciamento de conteúdo, eles são baseados em software livre, que não tem custo nenhum, basta ter conhecimento. Alto ganho de produtividade. O que isso acarreta? Porque se eu posso publicar uma notícia agora, eu não preciso do webmaster nesse exato momento. Eu posso ir lá, entrei no sistema, cadastrei. Então, eu produzo muito mais rápido, sem aumentar o custo de desenvolvimento. Ok? Alguns exemplos de gerenciadores de conteúdo. Nós temos aqui WordPress. WordPress ele é mais voltado para blog e sites pessoais. Tem o Drupal, Joomla, Plone, Shops, todos eles são gerenciadores de conteúdo. Eu vou trabalhar inicialmente com vocês com Joomla. Esse é um sistema mais conhecido, mais difundido e um que dá muita ferramenta, muito dado para que você possa trabalhar, muita ferramenta mesmo, controle de usuário, controle de versões, tudo que um sistema de gerenciamento de conteúdo é necessário ter, esse Joomla tem.
O Moodle, que é um sistema, é um gerenciador de conteúdo, mas já voltado para a educação virtual. Zencastr para comércio eletrônico, entre vários outros. Esses aqui são alguns exemplos. Então nós vamos iniciar com esse do Joomla, ok? Bom, conclusão. Esse sistema CMS permite que um website ou um portal razoavelmente complexo seja criado com rapidez e baixos custos, impossíveis de ser obtidos através do desenvolvimento tradicional, partindo do zero. Ou seja, um site grande, vamos pensar em um site, por exemplo, a CNN, notícia publicada de todos os jornalistas do mundo todo. Então não teria como isso ser gerenciado se não tivesse um CMS atrás dela. Tá? Permite que qualquer usuário, qualquer um, sem conhecimento sobre web design, que seja leigo, saiba só operar um editor de texto, que ele consiga criar conteúdo para esse site, tá? Sem precisar de intermediário, que é o objetivo principal, na minha opinião, é eliminar alguns intermediários nas publicações, o CMS faz. Então nós vamos eliminar esse gargalo. Bom, basicamente é isso. Eu vou, na próxima parte do vídeo, eu vou agora fazer a instalação com vocês e finalizo essa parte dessa introdução do CMS. Espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre o que nós vamos trabalhar. E a minha voz está tendo um pouco de oscilação porque estou começando com um resfriado e tá meio complicado, mas estou fazendo o possível para falar de maneira um pouco mais clara, para que vocês não tenham aí uma perca de informações, tá certo? Bom, então daqui a pouquinho eu posto a outra aula, que é sobre a instalação do que nós vamos precisar, ok?